A tarde desce sobre a rua como um grande manto que tenta esconder aquilo que já não cabe mais no silêncio. A idosa se senta na calçada com a delicadeza de quem sabe que o corpo já não obedece como antes, mas ainda tenta manter a dignidade que a vida sempre tentou arrancar dela. O sol perde força, e com ele, a sensação de segurança que costuma acompanhar o movimento do dia. A vizinhança parece comum, mas existe uma vibração diferente no ar, como se cada janela estivesse observando sem admitir, como se cada passo que ecoa no asfalto carregasse um aviso que ninguém quer interpretar. Ela ajeita a saia, apoia as mãos trêmulas nos joelhos e respira fundo, tentando controlar a ansiedade que já não consegue esconder. Os olhos dela percorrem o mesmo caminho que conhece de cor, esperando ver a silhueta tão desejada. O filho. Sempre o filho. O mesmo filho que prometeu voltar. O mesmo filho que jurou nunca deixá-la esperando outra vez. Apesar disso, o tempo insiste em machucá-la. Cada minuto que passa parece alongar suas dores, como se a própria rua conspirasse para revelar algo que ela não está pronta para descobrir. Os sons ao redor chegam distorcidos. As conversas de esquina, o barulho das rodas dos carros, o latido de um cachorro distante. Tudo parece fazer parte de uma trilha sonora melancólica que acompanha sua espera incansável. Aquele pedaço de calçada é o único lugar onde ela ainda acredita que encontrará alguma forma de redenção, mesmo que ninguém mais compreenda esse ritual. Por que retornar sempre ao mesmo ponto? Por que insistir em uma promessa que o mundo inteiro já abandonou? Talvez porque ali, naquele exato lugar, o passado e o presente se cruzem de uma maneira que só ela é capaz de sentir. Ali onde tantas vezes ele disse, "Mãe, volto rápido", o coração dela aprendeu a criar raízes profundas demais para se desprender sozinho. Mas aquela tarde tem algo que não se encaixa. O vento não sopra como de costume. A luz não toca as coisas da mesma maneira. Há um silêncio escondido entre os sons, um silêncio que não é pacífico. É o tipo de silêncio que antecede revelações grandes demais para caberem em palavras simples. A idosa tenta ignorar essa sensação, tentando convencer a si mesma de que é apenas mais um dia comum, mas o corpo dela reage de um jeito diferente. O peito aperta. A memória trabalha sem pedir permissão. O passado volta como flashes que ela tenta controlar. Ela vê o filho pequeno correndo na mesma rua, tropeçando, levantando, segurando sua mão. Vê o adolescente rebelde que prometeu mudar. Vê o adulto que ainda tenta acertar, mesmo que os erros sempre voltem mais rápido que os acertos. E mesmo assim, apesar de tudo, ela espera. É impossível para quem passa por ela não sentir algo diferente. Mesmo quem finge não ver, acaba olhando duas vezes. Existe uma espécie de campo emocional ao redor dela que força o observador a sentir um desconforto profundo, uma espécie de intuição de que aquela mulher, naquele momento, carrega um segredo que não deveria carregar sozinha. A rua parece inteira inclinada para ela, como se estivesse em suspenso, aguardando o próximo acontecimento. O público percebe desde o primeiro segundo que aquela história não começa ali. Ela apenas se revela ali. Alguma coisa está prestes a romper a rotina daquela calçada. Algo que ficou preso por tempo demais está começando a se mover, e a idosa parece ser a única que não percebe isso completamente. No fundo, ela ainda acredita que o filho virá sorrindo, como nos velhos tempos, como se a vida tivesse apenas feito uma pausa breve. A câmera imaginária se aproxima dela e captura o exato segundo em que os olhos dela mudam de expressão. Não é medo, não é alívio, é algo entre os dois. Uma mistura de pressentimento e esperança cansada. Algo dentro dela entende que aquele dia tem um peso diferente, mesmo que ela tente negar isso internamente. A história respira fundo pela primeira vez e prepara o público para a sensação inevitável de que aquilo que vai acontecer a partir desse instante não poderá ser desfeito. A espera dessa vez não é apenas uma espera. É o início de uma revelação que mudará a vida dela e de quem se aproximar. O público é puxado para dentro desse mistério, como se estivesse sentado ao lado dela, sentindo o mesmo vento, respirando o mesmo ar carregado de aviso.
percebendo a mesma tensão que a rua inteira parece sentir. O dia em que a rua parou de respirar. A manhã havia começado como todas as outras, mas algo na atmosfera carregava um aviso silencioso que ninguém conseguia traduzir. A rua, geralmente barulhenta e viva, parecia ter perdido o fôlego pouco a pouco, como se pressentisse que aquele dia não tinha vindo para ser apenas mais um entre tantos. A idosa saiu de casa sem pressa, mas com um peso diferente nos passos. O corpo cansado já se acostumara à dor, porém o que apertava sua respiração naquele dia não vinha das articulações nem da idade. Era um desconforto interno, um chamado estranho que a guiava até a mesma calçada, onde sempre esperava, mas que naquele instante parecia ter uma finalidade que ela ainda não compreendia. O céu permanecia claro, mas a luz parecia pálida demais, como se o dia temesse iluminar acontecimentos que estavam prestes a acontecer. Ela caminhou devagar, sentindo o chão áspero sob os sapatos gastos. Cada passo era acompanhado por memórias antigas que surgiam sem permissão, como um filme que insistia em ser revisto, mesmo quando o coração já não tinha forças para suportar certas cenas. Quando finalmente se sentou na calçada, o mundo ao redor mudou de ritmo. A rua, que até então parecia ignorar sua presença, passou a respirar junto com ela, absorvendo toda a vibração emocional daquele momento. O vento soprou mais fraco, os carros diminuíram o ruído, e até as conversas das casas vizinhas ganharam uma tonalidade mais baixa, quase respeitosa. Era como se tudo se inclinasse discretamente para ela, reconhecendo que ali estava se formando o centro de um acontecimento maior do que todos podiam imaginar. A idosa ajeitou a bolsa no colo e pousou as mãos sobre ela com o cuidado de quem protege algo precioso. Os olhos se voltaram para o mesmo ponto onde o filho deveria aparecer. Era sempre ali, sempre naquela direção. Mas naquele dia, o olhar dela não encontrou apenas a expectativa de reencontrar o filho. Havia também uma sensação estranha, quase como se um aviso silencioso sussurrasse que aquela tarde seria diferente, que aquele momento duraria mais do que simples minutos de espera, que algo ali estava prestes a se quebrar ou se revelar. Ela tentou afastar esse pensamento, mas o corpo respondia antes da mente. O coração batia mais rápido, as mãos suavam e um breve tremor percorreu seus dedos, como se quisessem avisar que era melhor não ignorar o que se aproximava. A calçada onde ela se sentava parecia ter vida própria. Aqueles poucos metros já haviam testemunhado risos do passado, despedidas que doeram como cortes profundos e promessas que até hoje não se realizaram. Era um território sagrado para ela, embora ninguém mais percebesse isso. E naquele dia, esse território ganhava contornos ainda mais intensos. O público consegue sentir que aquela rua não está apenas sendo cenário. Ela sente, ela reage, ela pressente. É como se os tijolos, o asfalto e as paredes das casas carregassem um segredo antigo, guardado por tempo demais, esperando o instante exato para emergir. Cada detalhe parece sincronizado para anunciar que uma verdade reprimida está prestes a romper a superfície. Os moradores passam, olham brevemente para a idosa e seguem adiante. Mas nenhum deles realmente a enxerga. Todos parecem distraídos demais com suas próprias preocupações para perceber que aquela figura curvada na calçada carrega nos ombros não apenas a idade, mas uma história inteira prestes a se revelar. No entanto, mesmo quem não olha diretamente para ela sente um incômodo inexplicável. Uma vizinha fecha a janela mais devagar do que de costume, como se temesse perder alguma coisa importante. Um cachorro para de latir sem motivo aparente e apenas observa. Até as sombras projetadas no chão parecem hesitar antes de se mover. A rua inteira assume uma postura estranha, quase reverente, como se estivesse prestes a testemunhar algo que mudaria sua memória para sempre. Dentro da idosa, algo começa a despertar. Uma mistura de intuição e lembrança atravessa seus pensamentos e traz à superfície um sentimento que ela há muito tempo tentava enterrar. Ela sente como se estivesse revivendo o mesmo dia repetidas vezes, mas dessa vez há uma diferença profunda. A presença do filho parece mais distante, talvez até inacessível,
e isso cria um vazio que se espalha pelo peito com uma dor silenciosa, porém intensa. Ela tenta se convencer de que ele virá, de que nada mudou, de que todas as ausências anteriores têm justificativas plausíveis. Mas a verdade tenta escapar, e ela sente isso. Sente que aquele dia está marcado de alguma forma que ela não consegue explicar. A rua, que já não respirava como antes, parece prender o ar quando ela fecha os olhos por um momento. Ela não está dormindo, não está descansando, está ouvindo, está sentindo, está percebendo sinais que ignorou por anos, sinais que agora retornam com força, exigindo ser escutados. E quando ela abre os olhos de novo, é como se um pacto silencioso tivesse sido firmado entre ela e o mundo ao redor. Nada mais será igual depois daquele dia. A espera está apenas começando. Mas esta não é uma espera comum. É o primeiro passo para uma revelação que quebrará aquilo que ficou oculto por tempo demais. É o exato instante em que a história deixa de ser rotina e se torna destino. O peso invisível da promessa que nunca chegou. A idosa mantém os olhos fixos no mesmo ponto da rua, enquanto uma pressão silenciosa se instala dentro dela, como se cada batida do coração trouxesse lembranças que ela tentou apagar por anos. A promessa feita pelo filho nunca foi apenas uma frase dita da boca para fora. Foi o único fio que a manteve de pé, quando tudo ao redor parecia desabar. Ele havia segurado sua mão anos antes, olhando nos olhos dela, com a firmeza que só os filhos conseguem fingir ter para não quebrar o coração das mães. Ele disse que voltaria, que não a deixaria esperando, que faria tudo diferente dali em diante. E naquele dia, naquela calçada, ela acreditou. Acreditou como quem entrega o último pedaço de confiança que ainda resta no fundo da alma. Desde então, aquela calçada se tornou um altar silencioso dedicado a essa promessa. A vida dela passou a se organizar em torno das horas em que ele talvez aparecesse, e cada ausência pesava como um tijolo a mais em cima de um peito já fragilizado pela idade. A cada espera, ela construía desculpas para aliviar a dor, criando justificativas que se tornavam mais frágeis a cada ano. Talvez estivesse trabalhando demais, talvez estivesse passando por algo difícil, talvez estivesse sem dinheiro para ir até ali. Qualquer explicação servia para manter viva a chama mínima de esperança que ela protegia com tanto zelo. No entanto, a promessa que ele fez começou a se transformar em um espectro que a acompanhava em cada gesto. E mesmo quando ela tentava sorrir para alguém na vizinhança, a sombra dessa promessa nunca a deixava. A rua e a espera se tornaram uma só coisa dentro dela. Era impossível separar a imagem do filho da calçada, onde ele prometeu retornar. Cada minuto prolongado demais fazia o corpo dela mergulhar num misto de angústia e devoção. Não era teimosia, não era insistência cega, era amor. Um amor tão profundo que ultrapassava a lógica e o tempo. Um amor que sobrevivia mesmo quando as respostas nunca vinham. Ainda assim, por trás de toda essa fidelidade emocional, havia uma camada escura que ela evitava encarar. Uma sensação de que a promessa não era tão simples quanto ela sempre acreditou. Algo nas palavras dele parecia carregado de um peso que ela ignorou por não querer aceitar. Era como se naquele dia, sentado ao lado dela, o filho tivesse deixado escapar um fragmento de dor ou culpa que ela não percebeu completamente. Talvez tenha sido o modo como ele respirou profundamente antes de falar. Talvez tenha sido o olhar que ele desviou rápido demais. Talvez tenha sido uma hesitação que ela não reconheceu porque estava ocupada demais, tentando acreditar que tudo finalmente seria diferente. Mas a promessa ficou ali, suspensa entre eles, com um significado que ela nunca investigou. Algo dentro dela sabia que aquela promessa poderia carregar um motivo oculto, uma verdade que ele não teve coragem de confessar. Contudo, ela se recusava a considerar essa possibilidade. Tudo o que queria era acreditar. Os anos foram passando, e a promessa, que deveria ser leve, transformou-se num peso que a acompanhava desde o momento em que acordava, até o instante em que fechava os olhos para dormir. Nunca disse isso a ninguém,
mas às vezes tinha medo de admitir que aquela calçada virou o único laço concreto que ainda sentia com o filho. Quando ele não voltava, ela ficava ali, parada, tentando convencer a si mesma de que o amor de mãe sempre encontra um jeito de justificar qualquer atraso. E justificava até demais. Criava histórias internas para proteger a imagem dele, mesmo quando a realidade insistia em mostrar rachaduras que ela preferia não ver. Naquela tarde, porém, algo mudou por dentro. A promessa parecia pesar ainda mais. Parecia empurrá-la para uma verdade desconfortável que ela tentou evitar durante anos. A ausência do filho já não tinha explicações convincentes. Os motivos que ela sempre inventava para defender o comportamento dele pareciam frágeis demais diante do silêncio que se instalava ao redor. A mente dela começou a revisitar detalhes do passado que nunca foram resolvidos. Perguntas que ela não teve coragem de fazer voltaram com força. Onde ele estava naquela noite específica? O que realmente o fez prometer que voltaria? Por que o olhar dele parecia tão perturbado naquele dia? O vento passou pela rua com um ruído cortante, como se interferisse na própria respiração dela, trazendo uma sensação quase palpável de que aquela promessa guardava algo que jamais deveria ter permanecido escondido. A idosa sentiu um arrepio percorrer a espinha e apertou as mãos sobre a bolsa com mais força, como se tentasse segurar o mundo por um instante. O público começa a perceber que o peso dessa promessa não está no tempo que ela esperou, mas na verdade que ela ainda desconhece. Algo relacionado ao filho, algo que ele tentou ocultar, algo que agora se aproxima silenciosamente pela rua. Naquele exato momento, ela percebe que não está apenas aguardando o retorno de alguém, está aguardando a revelação de um segredo que pode destruir ou reconstruir tudo o que ela acredita sobre si mesma e sobre o filho que tanto ama. A promessa nunca foi apenas um compromisso entre duas pessoas. Ela era o fio que sustentava toda a estrutura emocional que ela construiu ao longo dos anos. E agora, esse fio começa a se tensionar como se estivesse prestes a se romper. A idosa respira fundo, olha novamente para o ponto da rua onde imagina vê-lo surgir e sente que o tempo, pela primeira vez, não está apenas passando. Está avisando. Quando estranhos carregam verdades que não são delas. A rua parece mais longa naquele dia, como se cada metro carregasse uma memória adormecida, esperando para ser tocada. A idosa continua sentada, imóvel, tentando equilibrar a esperança com o medo silencioso que insiste em crescer dentro dela. É nesse intervalo emocional que as primeiras figuras começam a cruzar seu caminho, não como simples transeuntes, mas como sinais involuntários de algo muito maior do que todos ali compreendem. Ela não sabe, mas cada desconhecido que se aproxima carrega um fragmento de uma verdade que não pertence a eles, mas que de alguma forma recairá sobre ela com força suficiente para alterar o destino daquela tarde. O primeiro estranho surge de maneira quase abrupta, um homem de passos rápidos, rosto marcado pelo cansaço e mãos que tremem levemente, como se escondessem uma ansiedade profunda. Ele passa por ela, mas desacelera por um instante, como se uma memória involuntária tivesse puxado seu olhar. É rápido, mas intenso o suficiente para que a idosa perceba. O homem finge estar distraído, ajusta a mochila nas costas, tenta disfarçar a expressão tensa, mas não consegue ocultar completamente o desconforto que o invade ao vê-la ali. Há algo no olhar dele, uma mistura de remorso e urgência, que desperta na idosa uma sensação incômoda. Não é a primeira vez que ele passa por ali, mas naquele dia, o gesto dele parece carregar um peso que ela não consegue decifrar. Ele olha para o chão, olha para ela, aperta o passo e desaparece na esquina, como se estivesse fugindo de algo que não tem nome. Logo em seguida, uma jovem surge caminhando devagar, com o rosto abatido e os olhos vermelhos, como se tivesse chorado antes de sair de casa. Ela segura o celular com força, mas a tela está apagada. A jovem mantém a cabeça baixa e caminha pela calçada como se carregasse o próprio mundo nos ombros. Quando vê a idosa, hesita por um segundo. Seus olhos se erguem lentamente
e encontram os dela. Não há palavras, não há conversa. Há apenas uma troca silenciosa que dura mais tempo do que deveria. A jovem parece reconhecer alguma coisa na expressão da idosa. Algo que talvez ela mesma esteja vivendo de outra forma. Um abandono, uma busca, um medo profundo de perder alguém que ama. Nesse breve encontro, algo passa entre elas, algo invisível que faz a jovem parar por alguns segundos antes de seguir adiante. Mas o que a idosa não sabe é que essa jovem também carrega um pedaço de verdade que não lhe pertence. Uma verdade que ela ouviu em algum lugar, uma frase solta, uma informação pequena demais para ser considerada importante, mas grande o suficiente para servir como uma peça do quebra-cabeça que está prestes a se montar. Minutos depois, surge a vizinha distante, uma mulher que raramente fala com a idosa, mas observa tudo da janela como quem vigia o bairro mais por desconfiança do que por convivência. Ela sai de casa carregando sacolas e tenta passar despercebida, mas seus olhos traem sua intenção. Eles observam a idosa com uma mistura desconfortável de pena e culpa. Ela sabe algo. Talvez tenha ouvido uma conversa. Talvez tenha testemunhado uma cena que não deveria. Talvez conheça uma parte da história que se recusa a contar. O passo dela é firme, mas a consciência parece pesar, fazendo com que cada movimento pareça ensaiado demais. A vizinha cruza a rua sem dizer nada, mas sua presença deixa um rastro emocional que a idosa sente imediatamente. Algo no jeito como ela desvia o olhar denuncia que aquela mulher guarda um segredo que, de alguma forma, tem relação direta com o filho ausente. A idosa observa esses encontros com uma inquietação crescente. A princípio, tenta desconsiderar o significado dessas presenças. Diz para si mesma que são apenas passantes comuns, sem qualquer ligação com o que realmente importa naquele dia. Mas o incômodo aumenta. Há um padrão. Há uma sincronia estranha entre essas figuras desconhecidas que cruzam seu caminho naquele exato momento. O homem apressado, a jovem chorosa, a vizinha desconfortável. Cada um trouxe uma emoção diferente, mas todas apontam para a mesma direção. Algo está prestes a ser revelado, e eles, mesmo sem querer, foram as primeiras ondas de impacto desse movimento invisível. A rua parece reagir a cada uma dessas presenças, como se estivesse se preparando para um acontecimento inevitável. O ar fica mais denso. As sombras mudam de posição, como se acompanhadas por pensamentos silenciosos. A idosa tenta focar novamente no ponto onde acredita que o filho surgirá, mas agora sente que há algo maior acontecendo ao redor dela. O comportamento dos estranhos foi rápido, porém marcante. Eles não trouxeram respostas, mas trouxeram sinais. Sinais que começam a se alinhar dentro da mente dela, embora ela ainda não consiga compreender exatamente o que significam. É nesse instante que ela percebe que não está apenas esperando alguém. Está sendo observada por algo que ultrapassa a simples presença física. A verdade se aproxima, fragmentada mas inevitável, e a idosa começa a compreender, ainda que de forma instintiva, que cada um desses estranhos carregou um pedaço de algo que pertence ao seu destino, não ao deles. Eles foram como mensageiros involuntários, revelando sem palavras que a tarde não será como as outras, que aquela calçada está prestes a revelar uma história enterrada por tempo demais, que o filho talvez não seja o único a carregar um segredo. O filho, que só existe nas memórias rachadas. A idosa permanece imóvel na calçada, mas dentro dela, tudo se move com uma rapidez dolorosa. As lembranças começam a surgir sem aviso, misturando-se como fragmentos de vidro que se chocam uns contra os outros, refletindo luz e escuridão ao mesmo tempo. Ela tenta agarrar as memórias boas, tenta dar forma ao rosto do filho como ele era antes de tudo se perder, mas percebe que as imagens vêm distorcidas, quebradas, incompletas. O filho que ela espera não existe mais da mesma forma. O filho que ela guarda dentro da mente se formou a partir de memórias rachadas, reconstruídas inúmeras vezes para aliviar dores que ela nunca conseguiu encarar de frente. E agora, sentada naquela calçada, ela começa a perceber isso de um jeito que a assusta profundamente.
O menino sorridente, que corria pela rua, parece distante demais, quase como se fosse outra criança. Ela tenta recordar a textura da voz dele, mas a mente entrega sons que não se encaixam perfeitamente. As lembranças se comportam como peças de um quebra-cabeça antigo, algumas gastas demais para encaixar de novo, outras perdidas no fundo de um passado que ela já não domina. Ela respira fundo, fecha os olhos e tenta reconstruir a linha do tempo. Mas quanto mais tenta, mais percebe que há lacunas que nunca foram preenchidas. Não por esquecimento, mas porque algo foi escondido ali, algo que nunca foi explicado por completo. O filho adolescente também retorna à memória, mas não é um retorno suave. Ele aparece com o rosto marcado pela turbulência daquelas noites longas em que ela esperava acordada, fingindo não ouvir as discussões abafadas do outro lado da porta. Ela tenta lembrar o motivo real da briga mais séria que tiveram, mas a lembrança se dissolve antes que consiga formar a frase exata que ele disse. O que era para ser uma recordação clara transforma-se num amontoado de sensações soltas. Um grito abafado, uma porta batendo, o som de passos rápidos descendo a rua. A mente dela tenta preencher o vazio, mas a verdade escapa como água entre os dedos. Já o filho adulto surge com ainda mais sombras ao redor. É como se ele estivesse sempre envolto numa neblina que ela nunca conseguiu dissipar. Ela lembra da última vez em que ele apareceu com o olhar inquieto, como se carregasse um peso nas costas que não sabia dividir com ninguém. Ele falava pouco, evitava contato visual e sempre parecia estar correndo contra algo invisível. Ela tenta se recordar de uma conversa completa daquele dia, mas as palavras vêm quebradas, truncadas, misturadas com interpretações que ela criou ao longo dos anos para torná-lo menos distante. A memória insiste em mostrar que ele repetiu várias vezes "vou voltar", mas não mostra com clareza o porquê do tom tenso na voz, o porquê das mãos dele estarem tão frias, o porquê do abraço ter sido tão rápido, como se deixasse algo pendurado no ar. É nesse momento que a idosa percebe um detalhe que nunca havia notado antes. Todas as memórias boas do filho estão impregnadas de um brilho suave, como se fossem polidas pela saudade. Mas todas as memórias difíceis vêm rachadas, quebradas em partes que ela nunca conseguiu reconstruir. É como se a mente dela tivesse protegido o próprio coração, criando versões mais suportáveis da realidade. Ela começa a se perguntar se o filho que ela espera é o mesmo filho que realmente existe. O filho real pode ter tomado decisões que ela nunca imaginou. Pode ter vivido situações que jamais contou a ela. Pode ter se afastado por motivos que não têm nada a ver com indiferença e tudo a ver com vergonha, medo ou algo ainda mais profundo. A dúvida cresce dentro dela como uma raiz antiga que finalmente encontra espaço para se expandir. O passado retorna com perguntas que ela evitou fazer durante uma vida inteira. Por que ele prometeu voltar naquele dia? Por que estava tão inquieto? Por que parecia olhar para os lados como se temesse ser seguido? E por que nunca mais deu notícias? Essas perguntas começam a se conectar dentro da mente dela, criando um caminho sombrio que a memória tentou esconder. Ela percebe que, mesmo sentada ali esperando, talvez nunca tenha enxergado o filho por inteiro. Talvez tenha visto apenas a versão dele que sua dor permitia ver. Enquanto essas reflexões atravessam seu peito como ondas fortes, a rua ao redor parece reagir. O vento diminui, a claridade muda de tom e a sensação de que algo se aproxima se intensifica. A idosa começa a aceitar, mesmo que a contragosto, que a imagem do filho que ela espera pode estar incompleta. Talvez ele tenha se perdido de uma forma mais profunda do que ela imaginava. Talvez algo tenha acontecido que foge de qualquer tentativa de reconstrução emocional. Ela sente uma pontada no coração ao perceber que pode estar esperando por alguém que já não existe mais da maneira como ela lembra. O filho das memórias rachadas é apenas um fragmento. O filho real, aquele que carrega a verdade, ainda não se mostrou. O visitante que chega sem ser chamado. A tarde já começava a mudar de cor quando a idosa pressentiu uma alteração no ar, algo tão sutil que qualquer outra pessoa teria ignorado sem perceber.
Ela ergueu o olhar pela terceira vez naquele intervalo de poucos minutos, como se o próprio instinto estivesse sussurrando que algo diferente se aproximava. Não era o filho. Ela sabia reconhecer os passos, a postura, o ritmo da sombra que costumava surgir ao longe. O que vinha agora tinha outra vibração, outro peso, outra intenção. Era como se a rua estivesse alertando que a presença que surgiria naquele instante não era qualquer presença. Era alguém que carregava um passado, que ela tentou enterrar tantas vezes. Alguém que não deveria caminhar novamente em direção àquela calçada. A figura surgiu primeiro como uma silhueta distorcida pela luz, caminhando devagar, como quem mede o território antes de pisar nele. A idosa apertou as mãos no colo, sentindo o coração acelerar de um jeito que não acontecia desde os dias mais dolorosos da vida dela. Mesmo antes de reconhecer quem era, ela sentiu. O corpo reconheceu. A alma reconheceu. A mente quis negar, mas o corpo já reagia com aquela mistura de medo e lembrança que apenas pessoas muito marcantes conseguem provocar. O visitante caminhava sem pressa, mas com uma determinação que deixava claro que aquela aproximação não era acidental. Ele estava indo diretamente até ela. Ele tinha um propósito. Ele havia escolhido aquele momento. Quando finalmente se aproximou o suficiente, a idosa viu o rosto dele. E o impacto foi tão intenso que ela precisou puxar o ar com força para não perder o controle das emoções. Era alguém que fez parte da história dela num capítulo que ela jamais conseguiu fechar por completo. Alguém que carregava lembranças que ela evitou comentar com qualquer pessoa. Alguém que conheceu o filho dela num momento em que ela mesma perdeu o controle do que acontecia na vida dele. Era o tipo de presença que desperta fantasmas antigos, que reabre feridas que nunca cicatrizaram. Ela não pronunciou o nome dele, mas o olhar entregou que reconhecia perfeitamente quem estava ali. O visitante parou diante dela com um incômodo evidente. Ele parecia mais velho do que ela lembrava, com marcas de cansaço profundo, como se carregasse nas costas o peso de escolhas feitas sem retorno possível. Mas havia algo mais. Um olhar inquieto, uma culpa que tremulava sem controle, como uma chama prestes a consumir tudo. Ele abriu a boca para falar, mas a voz não saiu de imediato. A idosa percebeu que até as palavras dele pareciam temer o que estava prestes a ser dito. O silêncio entre eles se tornou tão espesso que a própria rua pareceu paralisar por um instante, como se estivesse aguardando o choque que viria a seguir. Ela tentou manter a compostura, mas a mente começou a girar com perguntas que nunca tiveram respostas. Por que ele voltou? Por que naquele dia? Por que agora, depois de tantos anos de ausência? Ela pensou em se levantar, em ir embora, em evitar a dor que sabia que aquela conversa traria, mas o corpo velho não respondeu. Era como se estivesse presa ao chão por forças que ela não podia controlar. O visitante finalmente suspirou, passando a mão no rosto como quem tenta encontrar a coragem que perdeu ao longo da vida. E a idosa sentiu que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. A voz dele finalmente surgiu, baixa, rouca, carregada de algo que ela não conseguia identificar. Ele pronunciou o nome do filho dela como ninguém mais pronunciava, com um peso que denunciava intimidade, convivência e segredos que nunca chegaram até ela. A idosa sentiu o corpo se enrijecer. Aquele nome, dito daquela forma, trazia memórias que ela tentou sufocar por anos. Era como se cada sílaba abrisse uma porta que ela manteve trancada com todas as suas forças. Ela percebeu que aquele homem carregava um conhecimento que certamente não deveria carregar sozinho. Ele sabia de algo importante, algo que o filho nunca teve coragem de contar, algo que ele, agora, talvez fosse obrigado a revelar. O visitante deu mais alguns passos, diminuindo a distância entre eles, e a idosa sentiu o coração pulsar tão forte que quase podia ouvir. Ele parecia querer estender a mão, mas hesitou, como se soubesse que o toque quebraria algo delicado demais. Ele fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como quem tenta organizar pensamentos que não deveriam existir. Quando voltou a olhar para ela, havia uma dor profunda em seus olhos. Uma dor que apenas quem carrega segredos pesados demais poderia carregar.
A idosa percebeu que aquela visita não era de reconciliação, nem de nostalgia, nem de carinho. Era uma visita de revelação. Ela sentiu que o passado, antes adormecido, estava prestes a despertar com violência. A sensação era de que o visitante tinha vindo não apenas falar, mas desfazer uma ilusão que ela cultivou por anos. Tudo dentro dela tremia, mas ela permaneceu sentada, encarando-o com a coragem silenciosa de quem já sofreu mais do que deveria. O visitante abriu a boca novamente, desta vez com a voz mais firme, e a idosa soube que nada depois daquele instante voltaria a ser como antes. O passado estava voltando para cobrar sua parte. E a vida dela, construída sobre memórias rachadas e promessas penduradas no tempo, estava prestes a ser revirada por completo. As palavras que quebram o silêncio da calçada. O visitante permanece diante da idosa por alguns segundos que parecem infinitos, como se estivesse negociando com a própria consciência a permissão para revelar aquilo que trouxe escondido por tantos anos. A tarde já não tem o mesmo brilho. O céu escurece de forma lenta e quase simbólica, como se a luz temesse iluminar o que está prestes a ser dito. A idosa sente o corpo reagir antes mesmo das palavras chegarem. O estômago se contrai, o coração acelera, a respiração fica curta. O instinto materno grita para que ela se prepare, mas ela não sabe exatamente para o quê. Apenas sente que o mundo ao redor começou a se comprimir ao redor deles, criando um círculo silencioso onde a verdade finalmente encontraria espaço para existir. O visitante respira fundo e olha para a rua vazia, evitando encarar diretamente a idosa. É como se buscasse coragem nas sombras ou tentasse confirmar se realmente deveria expor o que guardou por tanto tempo. Quando a voz dele finalmente rompe o silêncio, vem baixa, pesada, quase arrastada, como se cada palavra fosse uma pedra sendo retirada de dentro dele. Ele começa com uma frase simples, mas devastadora. Uma frase que não responde nada e, ao mesmo tempo, anuncia tudo. Ele diz que veio ali porque ninguém mais poderia dizer o que precisa ser dito. Diz que carregou essa verdade sozinho, sem saber como libertá-la, e que não podia continuar vivendo com isso sem olhar nos olhos da pessoa que merecia ouvir primeiro. A idosa sente o coração apertar porque a última vez que ouviu alguém falar daquele modo foi quando o filho a deixou naquele mesmo lugar, prometendo voltar. Ela tenta interromper, tenta pedir que ele pare, mas a voz não sai. O corpo velho se recusa a reagir. As palavras que ele pronuncia vêm como golpes sutis, cada um atingindo um ponto sensível dentro dela. Ele menciona o nome do filho novamente, dessa vez com um tom que mistura culpa, afeto e arrependimento. O modo como ele pronuncia revela que conviveu com o filho mais do que ela imaginava, que soube de coisas que ela nunca soube, que testemunhou momentos que ela jamais imaginou que o filho pudesse viver. A idosa sente uma onda de medo crescer dentro dela. As palavras começam a formar um cenário que ela nunca quis imaginar. As peças soltas do passado, aquelas que ela sempre evitou conectar, começam a se mover sozinhas dentro da mente. O visitante hesita outra vez, passa a mão no rosto e continua. Diz que o filho dela estava envolvido em algo que nunca contou para ninguém, algo que o consumia em silêncio, algo que o afastava das pessoas que ele mais amava, porque ele acreditava que não era digno de voltar para casa. A idosa tenta processar essa informação, mas sua mente se recusa a aceitar que o filho, aquele menino que ela criou com tanto esforço, tenha vivido algo tão pesado sem ter buscado abrigo nela. É nesse momento que o olhar da idosa muda, como se uma parte dela começasse a perceber que a promessa do filho não era apenas atraso, distração ou descaso. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo, talvez fosse o reflexo de algo muito maior do que ela imaginou durante todos esses anos. O visitante percebe o impacto causado e tenta se aproximar, mas a idosa recua um pouco. Não com o corpo, mas com o olhar. Ela não quer que ele se aproxime. Quer a verdade, mas quer de forma limpa, direta, sem que alguém tente suavizar aquilo que não pode ser suavizado. O visitante entende e continua.
Ele revela que o filho dela pediu ajuda a ele, pediu para resolver um problema que vinha acumulando e que ele não conseguiu enfrentar sozinho. A idosa começa a sentir a garganta arder. O visitante então confessa que não conseguiu ajudar da maneira correta. Disse que falhou. Disse que naquela noite específica que nunca saiu da mente dela, o filho tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse que ele queria voltar, mas não podia até resolver aquilo. E nunca resolveu. As palavras começam a se juntar na mente da idosa como um quebra-cabeça que ela nunca quis montar. A verdade se aproxima como uma tempestade inevitável. O visitante percebe o desespero silencioso dela e tenta escolher as palavras com mais cuidado, mas já é tarde demais. O estrago emocional está feito. A idosa começa a tremer levemente, sentindo o mundo ao redor se afastar, como se estivesse sendo puxada para dentro de uma realidade que sempre existiu, mas que ela se recusou a enxergar. O visitante então revela o que foi, até ali, mantido como segredo absoluto. Diz que o filho dela não apareceu mais, porque algo aconteceu naquela noite que ninguém teve coragem de contar. Algo que o impediu de cumprir a promessa. Algo que mudou o destino dele e o dela para sempre. A idosa sente o coração parar por um segundo, como se preparasse o corpo para o impacto final. O visitante hesita antes de concluir, como se estivesse diante do momento mais doloroso da vida dele também. E quando finalmente ele diz as palavras que encerram décadas de silêncio, a rua parece congelar. Não há vento, não há ruído, não há vida além daquela calçada. A revelação cai sobre ela com a força de anos que ela dedicou à espera. Anos de esperança, sustentada por uma promessa que nunca foi quebrada por falta de amor, mas por uma verdade que ninguém ousou enfrentar. A idosa fecha os olhos por um instante, sentindo o chão desaparecer. A verdade, agora exposta, começa a formar a nova realidade, que o momento em que a verdade faz a rua inteira parar. A revelação cai sobre a idosa como um golpe invisível, mas tão violento que parece arrancar o ar de dentro dela. O visitante permanece parado, aguardando uma reação que não vem de imediato, porque o impacto é grande demais para caber em qualquer resposta rápida. A rua, antes apenas silenciosa, agora parece completamente imóvel, como se tivesse parado no instante exato em que a verdade finalmente encontrou destino. A idosa sente uma pressão profunda no peito, a mesma pressão que sempre sentiu nos dias em que esperou, mas agora amplificada, transformada em algo que ultrapassa a dor comum. Ela tenta absorver as palavras, tenta encaixar o que ouviu dentro das memórias que carregou durante anos, mas nada parece se alinhar. O filho que ela esperou não era apenas alguém atrasado, alguém distante, alguém preso em decisões equivocadas. Ele era alguém que lutava sozinho contra algo grande demais, perigoso demais, devastador demais, para dividir com a própria mãe. E agora, ela sabe. Os olhos dela começam a percorrer a rua como se procurassem traços de um passado que escapou sem que ela percebesse. Cada esquina parece esconder um fragmento da história que ela nunca soube. Cada porta fechada parece guardar um segredo que preferiu ser silenciado. A mente dela, antes preenchida por versões modificadas das lembranças, agora começa a reconstruir tudo sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva dura e devastadora. Ela percebe que os sinais sempre estiveram ali, espalhados em momentos que ela ignorou por querer acreditar no melhor. As ausências prolongadas, os olhares desviados, as palavras ditas pela metade. Todos os indícios estavam diante dela, mas sua fé materna sempre encontrou justificativas para não enxergar a verdade que agora se revela de forma cruel. O visitante permanece imóvel, respeitando o tempo dela, mas seu silêncio é pesado demais. A idosa percebe, nos olhos dele, que aquela revelação também o destruiu de alguma forma. Ele carrega no olhar o cansaço de quem conviveu com uma verdade que deveria ter sido dividida, mas nunca foi. E essa constatação aumenta ainda mais a dor dela, porque fica evidente que o filho dela enfrentou algo profundo, perigoso, intenso, sem procurar o amparo que sempre teve à disposição.
A mãe sente o coração se partir, não apenas pela notícia em si, mas pela percepção de que o filho optou pelo silêncio para protegê-la, mesmo que isso custasse a própria vida. A idosa tenta falar, mas a voz não sai. O corpo reage antes que ela consiga controlar as emoções. As mãos tremem, o coração dispara e a sensação de perda invade o corpo inteiro. O peso da verdade a atinge com tanta força que ela se inclina levemente para a frente, como se carregasse nos ombros aquilo que ficou oculto por anos. O visitante dá um passo à frente, hesitante, como se tivesse medo de invadir o espaço dela, mas ela ergue uma das mãos com dificuldade, pedindo para que ele não se aproxime ainda. Não por repulsa, mas porque precisa de alguns segundos para absorver aquilo que esperou a vida inteira para não ouvir. A rua continua parada. Nenhum carro passa, nenhum cachorro late, nenhuma porta se abre. É como se o próprio cenário entrasse em luto silencioso. A idosa sente que uma parte do mundo dela se quebra, não de forma abrupta, mas como um vidro antigo que racha lentamente, deixando claro que não voltará a ser inteiro. A mente dela começa a reorganizar todos os anos de espera sob a nova luz da revelação. As tardes sentada naquela calçada, as noites acordada imaginando o retorno, as desculpas inventadas para justificar o silêncio dele. Agora, tudo ganha um novo sentido. A promessa não foi quebrada por esquecimento, negligência ou desinteresse. Foi quebrada porque o filho foi impedido de cumpri-la por forças maiores do que ele, e essa constatação destrói e consola ao mesmo tempo. A idosa sente lágrimas queimarem os olhos, mas não chora. Não ainda. Ela apenas respira fundo, tentando manter o corpo firme, enquanto a mente tenta compreender o que deve fazer com aquela nova realidade. O visitante observa cada reação e entende que não existe palavra capaz de suavizar o impacto. A verdade, agora exposta, precisa do silêncio para se acomodar dentro dela. Ele sabe que nada do que disser poderá reparar o estrago e por isso permanece quieto, com os olhos presos nos dela, esperando a permissão para continuar. Uma sombra passa pelo rosto da idosa. Não é raiva nem revolta, mas um reconhecimento doloroso de que aquele dia sempre viria. Ela percebe com uma clareza que nunca teve antes que estava apenas adiando o inevitável. A rua parou de respirar porque chegou ao instante exato em que a vida exige coragem. E ela, mesmo frágil, mesmo destruída, precisa encontrar essa coragem dentro do próprio coração. Quando finalmente ergue o rosto novamente, a idosa murmura uma única frase, com a voz tremida, porém firme. Uma frase que não pede explicação, mas revela a força de uma mãe que precisa continuar. Uma frase que fará o visitante sentir o peso exato do que ajudou a carregar por tanto tempo. O filho que chega, tarde demais, para si mesmo. O visitante ainda estava diante dela quando um novo som rompeu o silêncio absoluto da rua. Não era forte, mas era distinto, quase como um aviso que vinha de longe, atravessando o ar com uma lentidão que fazia o coração da idosa se contrair novamente. Ela ergueu o olhar de forma instintiva, buscando a origem daquele ruído suave que se aproximava. O visitante percebeu o movimento e se virou também, como se adivinhasse imediatamente o que estava prestes a acontecer. A rua, que até então permanecia imóvel, pareceu despertar aos poucos. O ar ficou mais denso, o tempo mais lento. Algo se aproximava, algo que ela esperou por anos, algo que poderia ser consolo ou castigo. Ela não sabia, apenas sentiu. Uma figura surgiu ao longe, caminhando com passos hesitantes e postura abatida. A silhueta não era desconhecida, não era inventada pela memória rachada, não era uma ilusão criada pela saudade, era real, era o filho. Mas não o filho que ela lembrava, nem o filho das memórias suavizadas, nem o jovem cheio de promessas que partira naquele dia. O homem que se aproximava era outro. Era alguém marcado pelo tempo, pelas escolhas erradas, pela vida que o cobrou de forma cruel. Ele caminhava devagar, como se cada passo fosse uma batalha contra um peso invisível que ele carregava no corpo inteiro. O visitante deu um passo para trás, permitindo que o caminho entre mãe e filho se abrisse.
como se reconhecesse que aquele reencontro não lhe pertencia. A idosa sentiu o coração disparar com uma força tão intensa que precisou segurar a borda da calçada para não perder o equilíbrio. Os olhos dela se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que o visitante começou a falar. Lágrimas silenciosas, diferentes das que ela derramou tantas vezes de saudade. Essas lágrimas vinham de um lugar mais profundo. Vinham do choque de ver diante de si um filho transformado, consumido por dores que ela nunca soube que existiam. Ele não era mais um rapaz que prometia voltar com o peito cheio de esperança. Era um homem quebrado que carregava na expressão uma história que o mundo inteiro ignorou, mas que agora pesava diante dela como verdade absoluta. Ele parou a poucos metros de distância, incapaz de se aproximar mais, como se a presença dela o machucasse e o confortasse ao mesmo tempo. A idosa percebeu que ele evitava olhar diretamente em seus olhos, como se tivesse medo do que veria ali. Medo de decepcioná-la, medo de machucá-la novamente, medo de admitir, com o próprio corpo, que a promessa feita tantos anos atrás nunca foi quebrada por desamor, mas por impossibilidades que ele nunca conseguiu superar. Ele abriu a boca para falar, mas a voz falhou. Ele tentou novamente, respirando fundo, como quem busca forças no último pedaço de dignidade que ainda resta. A primeira palavra que saiu da boca dele foi um pedido de desculpas, um pedido rasgado, sincero, carregado de arrependimento. Ele não justificou, não explicou, apenas pediu, como se aquela única palavra carregasse dentro dela tudo o que ele tentou dizer durante anos de silêncio. A idosa sentiu o impacto imediato. Aquela palavra, tão simples, abriu nela uma ferida que nunca cicatrizou, que ao mesmo tempo trouxe uma compreensão que nenhuma explicação longa seria capaz de oferecer. O filho dela não voltou tarde demais para ela. Voltou tarde demais para si mesmo. Ele era o sobrevivente de uma batalha que perdeu todos os dias, sozinho, enquanto ela esperava, acreditando que ele apenas precisava de tempo para colocar a vida em ordem. Ele deu um passo à frente e ela percebeu a imensa fragilidade que havia nele. O corpo magro demais, os ombros curvados, a respiração irregular, o olhar perdido. Ele parecia carregar as consequências de escolhas que nunca soube como reverter. A vida o havia castigado de maneiras que ela jamais desejou para ninguém, muito menos para o próprio filho. E ainda assim, ali estava ele, tentando voltar, tentando reparar, tentando dar a ela a certeza de que, apesar de tudo, nunca a esqueceu. Ele confessou que tentou voltar inúmeras vezes, mas sempre falhou. Disse que cada tentativa terminava em mais dor, mais medo, mais afastamento. Disse que acreditava que ela estaria melhor sem saber a verdade. Disse que não voltou antes porque não se sentia digno. Essas palavras atravessaram a idosa como lâminas, mas também como abraços. E foi nesse instante que ela entendeu que o amor dele nunca deixou de existir. Apenas se tornou um amor machucado demais para se expressar. A idosa tentou responder, mas a voz não veio. Ela apenas estendeu a mão, com um gesto pequeno, mas carregado de séculos de amor materno. O filho hesitou, como se achasse que não merecia tocar aquela mão. Mas então deu um passo final, um passo que custou a alma inteira, e quando suas mãos finalmente se encontraram, a rua inteira pareceu voltar a respirar, como se aquele toque tivesse quebrado uma maldição silenciosa que pairava sobre eles. No entanto, aquela união tardia carregava uma sombra profunda, porque a idosa percebeu algo que o visitante já sabia. O filho não estava apenas atrasado, estava destruído, estava apagando, estava chegando tarde demais para salvar a si mesmo. E a pergunta que surge na mente dela, silenciada pelos anos de espera, é inevitável. O que realmente aconteceu? E quanto daquela verdade ainda falta ser revelada? O silêncio. Que resta? Depois da última palavra. O filho permanece diante dela com a respiração curta, como se cada inspiração fosse um esforço que seu corpo já não consegue sustentar por muito tempo.
A idosa sente isso antes mesmo de compreender completamente o que está vendo. A mão dele, apertando a dela, treme de um jeito que revela mais do que qualquer confissão poderia revelar. Ele tenta falar, tenta continuar explicando, tenta oferecer a ela algum tipo de justificativa final, mas as palavras falham como se tivessem sido arrancadas de sua garganta. E é nesse instante que o silêncio entre eles assume um peso indescritível. Não é um silêncio de dúvida, nem de raiva, nem de abandono. É um silêncio que chega para encerrar uma jornada que demorou demais para ser compreendida. Um silêncio que finalmente nivela aquilo que foi vivido por ambos, com dor e com amor. Um silêncio que entrega, sem som algum, a verdade que ele jamais conseguiu verbalizar. A idosa percebe, com uma clareza que corta como lâmina, que aquele é o último instante em que o filho tem forças para se manter inteiro. Ela vê nos olhos dele algo que nenhum filho deveria carregar sozinho. Desgaste, culpa, medo e uma exaustão tão profunda que ultrapassa o corpo físico. Ele tenta erguer o olhar e dizer mais alguma coisa, mas o corpo trai a intenção. A respiração falha. Os ombros cedem. O rosto dele perde a firmeza que tentava manter. O visitante, que observa a cena com um sofrimento silencioso, dá um passo à frente, mas a idosa ergue a mão num gesto delicado, pedindo que ninguém interfira. Aquele momento pertence apenas a ela e ao filho que esperou por tantos anos. Um momento sagrado demais para ser interrompido. Ela olha para o rosto dele e, pela primeira vez em décadas, enxerga toda a história que nunca soube. Vê a criança que ele foi, com a pureza que carregava nos olhos. Vê o adolescente que tentou ser forte demais para os próprios limites. Vê o adulto que se perdeu buscando respostas onde só encontrou espirais de dor. Vê o homem que tentou voltar tantas vezes, mas que sempre foi puxado de volta para um lugar escuro que ele não soube enfrentar. Vê também a tentativa desesperada de proteger a mãe de um mundo que ele considerava sujo demais para que ela conhecesse. E, acima de tudo, vê o amor que nunca foi dito com clareza, mas que estava presente até nos erros que ele cometeu. O amor que não desapareceu nem nos piores dias. Quando ela finalmente encontra a voz, não é para repreender, cobrar ou machucar. O que sai da boca dela é uma frase curta, firme e carregada de algo que o filho jamais imaginou ouvir naquela altura. Uma frase que transforma o vazio que resta em acolhimento. Ela diz que ele chegou. Apenas isso. Ele chegou. Não importa como, quando ou em que estado. Ele voltou. E para uma mãe que esperou uma vida inteira, isso é tudo. O filho fecha os olhos por um instante e permite que o peso que carregou por anos escorra pelos ombros. É como se aquela frase tivesse libertado algo dentro dele, algo que ele segurou com força para não desmoronar antes. O corpo dele parece ceder um pouco mais e o visitante dá outro passo, incapaz de conter o instinto de ajudar, mas a idosa se mantém firme, ainda segurando a mão do filho, como se dissesse sem palavras que ela está ali, que ele não está mais sozinho. A rua que antes parecia congelada, agora parece soltar um suspiro coletivo, como se aceitasse o desfecho inevitável daquela história. Um vento suave passa entre eles, não com violência, mas com a delicadeza que acompanha momentos que selam destinos. A idosa sente o peito apertar com uma dor que mistura entendimento, despedida e amor. O filho tenta falar mais uma vez. Quer dizer algo que ficou preso por anos. Quer anunciar aquilo que manteve escondido por medo, por culpa, por vergonha, ou talvez por instinto de proteção. Mas a voz não vem. E ela entende que talvez nunca venha. Nem sempre a vida dá tempo para que todas as verdades sejam ditas. O corpo dele fraqueja mais uma vez, e o visitante se aproxima com cuidado, tentando ampará-lo sem quebrar o momento que pertence aos dois. A idosa segura o rosto do filho com as duas mãos, com a gentileza que só o amor materno é capaz de sustentar mesmo nos instantes mais devastadores. Ela olha para ele como se pudesse carregá-lo mais uma vez nos braços, como quando ele era criança, e num gesto que corta o coração de qualquer pessoa que testemunhe, ela sussurra que o perdoa. Perdoa tudo. Perdoa antes mesmo de saber completamente. Porque o perdão não depende da explicação.
depende da dor que se reconhece no outro. O filho respira fundo, uma respiração curta, frágil, mas carregada de significado. Ele abre os olhos pela última vez, com uma expressão que mistura alívio e arrependimento. A idosa percebe que aquele olhar é o presente final que ele tem para oferecer. Um olhar que diz tudo o que ele não conseguiu dizer. Um olhar que sela décadas de silêncio com um amor profundo que ele nunca soube expressar. E então vem o instante que faz a rua inteira parar de novo. Um instante que a vida guarda para transformar para sempre a história de quem fica. O silêncio que resta depois da última palavra não é vazio. É um silêncio que ecoa tudo o que foi vivido, tudo o que foi perdido e tudo o que ainda permanecerá dentro dela. Um silêncio que não anuncia fim, mas um recomeço doloroso, onde a verdade finalmente encontra repouso e a espera, depois de tanto tempo, encontra seu destino.